Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar algumas curiosidades sobre a Eurocopa. E sim, depois de algumas análises e alguns pedidos, a Wikipédia não será mais fonte nos vídeos deste canal. O início da Eurocopa. Embora a primeira Eurocopa tenha sido realizada em 1960, a ideia por trás dela é muito mais antiga. Remonta a 1927, quando o administrador da Federação Francesa de Futebol, Henri Delaunay, propôs pela primeira vez um torneio pan-europeu de futebol. Apesar de mais tarde ter se tornado o primeiro secretário-geral da UEFA, Delaunay já tinha falecido quando o torneio foi oficialmente iniciado. Em sua homenagem, o troféu do torneio recebeu seu nome. Destaque entre as seleções e o Gol de Ouro. As duas seleções mais bem-sucedidas na história do torneio são a Alemanha e Espanha, com 3 títulos cada. A Espanha é a única nação que defendeu com sucesso o seu título, tendo feito em 2012, após ter sido campeã em 2008. A Alemanha disputou mais jogos, 53, marcou mais gols, 75, e registrou mais vitórias, 28. Em 1994, a França tornou-se a única seleção a vencer todas as partidas de um torneio, 5 de 5. Em 1992, a Dinamarca conquistou o título com apenas 2 vitórias em 5 jogos. Grandes seleções da Europa, como Inglaterra, Bélgica e Hungria, nunca venceram esta competição, enquanto seleções menos tradicionais, como Dinamarca e Grécia, já ganharam a Eurocopa. Durante a Euro de 1996, disputada na Inglaterra, foi introduzido o Gol de Ouro. O primeiro país a usar isso foi a Alemanha. Oliver Bierhoff marcou o Gol de Ouro aos 94 minutos, e não foi qualquer gol. Foi simplesmente o gol com o qual a Alemanha venceu a final contra a República Tcheca. E eu fiquei com muita dó do goleiro tcheco Petr Kuba. Imagina falhar na final, na prorrogação e ainda com gol de ouro. Nossa. Após 2 Eurocopas, o gol de ouro já estava abolido. Ser mandante não é muita vantagem em Eurocopas. Eurocopa de 1964 na Espanha. A Rússia / União Soviética eram os atuais campeões da Eurocopa em 1964, quando a competição foi disputada na Espanha. E eles chegaram novamente à final e disputaram o título com a Espanha, em que 80 mil torcedores foram assistir a final no Santiago Bernabéu. O técnico da Espanha, José Villalonga, e sua equipe acabaram vencendo por 2-1, com uma cabeçada de Marcelino aos 84 minutos. Eurocopa de 1968 na Itália. Nessa ocasião, assim como nas anteriores, apenas 4 seleções disputaram a fase final na Itália: a própria Itália, União Soviética, Inglaterra e Iugoslávia. Na semifinal, jogaram União Soviética e Itália, e depois de no tempo normal e na prorrogação a partida terminar empatado em 0-0, a disputa foi para os pênaltis. A disputa de pênaltis foi introduzida em 1970. E estamos em 1968, então, isso mesmo. A vaga foi decidida no cara ou coroa. Os italianos escolheram coroa, os soviéticos cara, e deu coroa. Na final, os italianos venceram a Iugoslávia e se tornaram o primeiro país europeu a vencer a Copa do Mundo e a Eurocopa. Eurocopa de 1984 na França. 20 anos depois da Espanha ter se tornado o primeiro país anfitrião a vencer a Eurocopa, a França repetiu a história. O capitão Michel Platini foi a estrela da seleção francesa ao marcar 9 gols na competição. Este título foi o primeiro título oficial conquistado pela seleção francesa. E por que eu falei desses 3 torneios? Porque essas foram as únicas 3 vezes que o país anfitrião venceu a competição. Isso mesmo. Estamos desde 1984 sem ter um campeão anfitrião. Lembrando que 2020/2021 não conta, porque ali teve 11 países sedes do torneio. Até o Azerbaijão entrou na brincadeira. Para ser mais exato, vou falar todos os países sedes, o campeão, em que posição o anfitrião ficou e a quantidade de participantes. Em 1960, a competição foi disputada na França. O campeão foi a União Soviética e a França ficou em 4º lugar.
Participaram daquela edição 4 seleções. Em 1964, a competição foi disputada na Espanha. O campeão foi a própria Espanha. Participaram daquela edição 4 seleções. Em 1968, a competição foi disputada na Itália. A campeã foi a própria Itália. Participaram daquela edição 4 seleções. Em 1972, a competição foi disputada na Bélgica. A campeã foi a Alemanha Ocidental e a Bélgica ficou em terceiro lugar. Participaram daquela edição 4 seleções. Em 1976, a competição foi disputada na Iugoslávia. A campeã foi a Tchecoslováquia e a Iugoslávia ficou em quarto lugar. Participaram daquela edição 4 seleções. Em 1980, a competição foi disputada na Itália. A campeã foi a Alemanha Ocidental e a Itália ficou na quarta colocação. Participaram daquela edição 8 seleções. Em 1984, a competição foi disputada na França e a campeã foi a própria França. Participaram daquela edição 8 seleções. Em 1988, a competição foi disputada na Alemanha Ocidental. A campeã foi a Holanda e a Alemanha Ocidental ficou em terceiro lugar. Participaram daquela edição 8 seleções. Em 1992, a competição foi disputada na Suécia e a campeã foi a Dinamarca. A Suécia ficou na quarta colocação e participaram daquela edição 8 seleções. Em 1996, a competição foi disputada na Inglaterra e a campeã foi a Alemanha. A Inglaterra ficou em terceiro lugar. Participaram daquela edição 16 seleções. Em 2000, a competição foi disputada na Bélgica e na Holanda e a campeã foi a França. A Bélgica foi eliminada na fase de grupos e a Holanda foi eliminada na semifinal. Participaram daquela edição 16 seleções. Em 2004, a competição foi disputada em Portugal e a campeã foi a Grécia. Portugal foi vice-campeão daquela edição. Participaram daquela edição 16 seleções. Em 2008, foi a primeira edição de Euro que eu lembro alguma coisa. Ela foi disputada na Áustria e na Suíça e a campeã foi a Espanha. Tanto Áustria como Suíça foram eliminados na fase de grupos. Participaram daquela edição 16 seleções. Em 2012, essa sim, foi a primeira Euro que eu acompanhei e ela foi disputada na Polônia e na Ucrânia e a campeã foi a Espanha. E tanto Polônia quanto Ucrânia foram eliminadas na fase de grupos. Participaram daquela edição 16 seleções. Em 2016, a competição foi disputada na França e o campeão foi Portugal. A França foi vice-campeã daquela edição. Participaram daquela competição 24 seleções. Em 2020/2021, 11 países foram sede da Eurocopa, sendo eles Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha, Romênia, Hungria, Dinamarca, Itália, Azerbaijão, Rússia e Escócia, e a campeã foi a Itália. Em 2024, a Eurocopa será realizada na Alemanha. E aí, quem será o campeão? E em que posição a Alemanha terminará para vocês? A única seleção que torço na Europa é Portugal. Inclusive eu soltei fogos quando foram campeões em 2016. Para mim, 2024 será uma reedição de 2016, com Portugal sendo campeão e a França vice. A Alemanha cairá na semifinal. E apesar da idade, confio muito que o CR7 vai conduzir os lusitanos. Afinal de contas, ele é o maior artilheiro dessa competição com 14 gols. Muitos dizem que a Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. E eu concordo plenamente com essa afirmação.